aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver um problema, tá? Que é basicamente um problema de empilhar blocos, né? A questão é possível empilhar blocos de forma que nenhuma parte do bloco superior fique acima do bloco inferior? Então, o que eu tô falando se é possível eu pegar uma série de blocos, considerando que todos os blocos são, são iguais, tá? Aí eu empilho eles desse jeito. E eu faço isso de tal forma que o bloco de cima não tá mais sobre o bloco de baixo. Idealmente esse bloco aqui deveria estar aqui ainda. Então, aqui. Agora sim, tá? Que o bloco de cima não tá mais sobre o bloco de baixo. Essa é a pergunta que a gente tem que responder, tá? Então, é possível empilhar os blocos, né, como mostrado nessa imagem, de modo que nenhuma parte do bloco inferior fique abaixo do bloco superior. Em geral, quanta distância horizontal pode haver entre o bloco superior e o bloco inferior? Né? É, esse é um bom tipo de pergunta de matemática para fazer. Se houver um limite para a distância do bloco superior do bloco inferior, será interessante saber qual é. Também seria interessante descobrir que não há limite para essa distância. No final, isso se torna uma questão de saber se a posição do bloco superior converge ou diverge, que é basicamente o que a gente vem tratando desde o começo das séries, né? Agora a pergunta é: se eu disponho de 8 blocos, é possível que alcançar esse objetivo com esses 8 blocos? Para obter a maior distância horizontal possível, a ideia é começar no topo da pilha e trabalhar para baixo. Né? É, é o algoritmo mais fácil, tá? Para tentar conseguir isso, ok? É, o bloco mais alto ele deve cobrir pelo menos metade do bloco de baixo, tá? O bloco imediatamente abaixo dele, ou então ele vai cair, né? Então a ideia é deslizar para a sua extremidade direita, né? De tal forma que fique no ponto médio do bloco abaixo dele. Então a ideia é que isso aqui, esse bloco aqui, seja essa parte aqui que está coberta, né? Que tá sobre o bloco de baixo, seja pelo menos metade do tamanho do bloco de cima, tá? Em seguida, a ideia é deslizar o segundo bloco para a esquerda o máximo que puder sem derrubar a torre. Aí depois em seguida deslizar o bloco abaixo dele para a esquerda o máximo que puder e assim ele vai, né? Abaixo e vai pro próximo, depois pro próximo, e assim por diante. Assim a gente vê se a gente consegue, né? Empilhar os blocos usando apenas os 8, né? E a pergunta é quanto mais, e sim, dá para empilhar, quanto mais a gente poderia chegar se tivesse mais blocos? É uma pergunta razoável, né? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta, tá? Então vamos calcular para verificar.
E qual que é o cálculo para fazer? Para simplificar o cálculo, a gente vai dizer que cada bloco tenha 2 unidades de comprimento, tá? Só para simplificar. Então, se a extremidade esquerda superior estiver na posição 0, tá? A extremidade esquerda do bloco abaixo dele estará na posição 1. Então, a gente vai fazer o desenho de tal forma que metade do bloco vai estar para fora e a outra metade vai estar aqui. Opa. Então, isso aqui tem tamanho 2, né? E esse aqui vai estar na posição 1. Vai estar na posição 1. Então, é isso. Em geral, o centro de massa dos N blocos superiores deve estar sempre acima do bloco que o suporta, tá? Isso é uma consequência geral do que a gente está tratando. Então, a gente vai tomar algumas suposições. Então, vamos lá. Seja C1 a coordenada x do centro de massa do bloco superior. Então, C1, esse bloco aqui, o centro de massa dele, que a gente está considerando que o bloco é homogêneo, ele vai estar vai ter coordenada C1, Y, Y1, sei lá, Y1, pode ser? Seja C2 a coordenada x do centro de massa dos dois blocos superiores somados. Então, C2 não vai estar aqui, né, no centro desse bloco. C2 vai ser o centro de massa desse sistema, tá? Então, em relação a y, ele vai estar aqui em algum lugar na parte superior, né, no limite onde eles tocam, e vai estar em algum lugar por aqui. Então aqui provavelmente vai ser um C2 Y2, tá? C2 é o centro de massa do conjunto dos dois blocos. E aí a ideia é colocar a extremidade esquerda do próximo bloco abaixo do centro de massa dos anteriores. Então aqui, esse de baixo, para a gente poder ter o melhor deslocamento possível, a gente tem que colocar ele aqui, na metade do centro de massa dos dois. Ok? Aí a pergunta como a gente pode saber qual é a melhor maneira de empilhar? Né? Como é que eu sei que essa é a melhor maneira? E aí a questão não dá para responder isso em geral. Então é uma questão que não sei. Não é como eu sei, eu não sei. Mas dá para dizer que é o melhor que a gente pode fazer se começarmos a construir do topo, tá? A gente está usando o que cientistas da computação chamam de algoritmo ganancioso. E isso vai tão longe quanto podemos a cada passo, né? Se tentássemos usar esse algoritmo começando de baixo, não funcionaria. Empilhando o segundo bloco com a sua extremidade no ponto médio do primeiro bloco, e não conseguimos, né, ganhar alguma distância entre eles. A questão ia cair, né, se a gente tivesse de baixo para cima fazendo o mesmo método. De acordo com a nossa estratégia, a questão então é conhecer, tá, o CN, que é a coordenada x do centro de massa do topo, né, dos N blocos, né, na questão para continuar, né? Essa é essa a ideia.
tá? É a questão dos N blocos superiores. Então, se eu tenho N blocos, ok? Se eu tenho N blocos, o Cn vai ser o centro de massa do sistema inteiro, ok? É essa a ideia. Então, a gente precisa descobrir isso. Então, no nosso sistema, né, para a gente descobrir o Cn, né? Na verdade, eu falei besteira. O Cn ele vai ser o centro de massa dos blocos de cima, né? Se eu tiver n mais 1, né? Esse aqui é o bloco n mais 1. Que o Cn é o centro de massa dos de cima, tá? É do sistema inteiro, ok? Então, vamos lá. Se o, o centro de massa dos n blocos superiores estiver na linha x igual a cn, né? O centro de massa do enésimo mais um bloco, tá? Ele vai ter a coordenada x igual a cn mais 1. Dá para entender? Então, o centro de massa desse bloco aqui vai ter coordenada Cn mais 1. Se a gente seguir esse algoritmo. Né? Então, isso desloca o centro de massa da pilha para o centro. A coordenada x do novo centro de massa dos blocos N mais 1 do topo, então, é dada pela média ponderada dos centros de massa da pilha. A gente já viu média ponderada antes, né? Então, como é que a gente vai... e justamente a gente já falou que a média ponderada é usada para medir centro de massa, né? Então, como é que eu vou saber qual que é a coordenada Cn mais 1 que é o centro de massa desse sistema dado por todos os blocos, inclusive o último, né? Ele vai ser a média ponderada de todo mundo. Então, ele vai ser dado por os n blocos de cima, né? Vezes o centro de massa do sistema, dos n blocos de cima, mais o bloco de baixo, né? Vezes o deslocamento, né? O deslocamento desse bloco de baixo. Isso dividido, né, pelo número total de blocos, tá? Então, o centro de massa, ele vai, no final das contas, ser dado por n mais 1, tá? Vezes, né, Cn mais 1, né? Mais 1, dividido por n mais 1. Que a gente pode simplificar, né? A gente pode simplificar. E fazer que o Cn mais 1 vai ser dado por Cn mais 1 sobre n mais 1. Ok? Essa é a ideia. Então, adicionando o enésimo mais um bloco, né, para a nossa pilha, tá? Se adicionasse esse enésimo mais um bloco à nossa pilha, a gente vai ter que estender a pilha estender o caminho, né, em 1 sobre n mais 1 unidades, tá? Afastado da base. Essa é a ideia. Então, se a gente for olhar todos os centros de massa, o que a gente vai ter? C1 vai ser 1, porque o bloco tem altura 2, tá? Quer dizer, tem distância 2. C2 vai ser 1 mais meio, né? C3 vai ser 1 mais meio mais 1 terço. C4, 1 mais meio mais 1 terço mais 1 quarto. C5,
1 mais meio mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5, que é, tá? Isso aqui é maior que 2. Então, a gente precisa de pelo menos 5 blocos, tá? Para conseguir fazer o que a gente queria, que era fazer com que o bloco de cima fique além, né? Passe da base. Então a gente precisa de pelo menos 5, tá? Precisa de pelo menos 5 para conseguir isso aqui, né? Para conseguir o desenho inicial, tá? Porque aqui, se for esse desenho aqui, o bloco já passou da base nesse, né? Mas no desenho inicial, onde ele estava, esse aqui estava um pouquinho mais para cá, tá bom? Então o mínimo são 5 blocos. Se a gente quiser olhar e fazer uma extensão para n blocos, né? Então o CN esse aqui é índice, né? O 5 é índice, não era para ficar tão grande. CN5, CN vai ser dado então por 1 mais meio. Começo a escrever de um jeito, depois eu paro. Mais 1/3, mais 1/4, né? Mais 1/5, mais, vai seguindo, mais 1 sobre n, tá? Isso então essa soma, né? Essa soma de CN é a mesma que as parciais, né? As somas parciais da, das séries. Né? Então, se a gente for fazer, e a gente já viu essa em particular, né? Então, CN, ele vai ser a soma parcial, que vai ser a SN, né? E ele vai ser um somatório, né? De 1 até N de 1 sobre N, né? É isso. E a gente sabe também das aulas anteriores que o log de n é menor que essa soma parcial, né? Que é menor que o log de n mais 1. Tá? Isso aqui a gente sabe. Então, se o ln vai para infinito, então o n vai para infinito também, né? Quer dizer, se o n for para infinito, o ln vai para infinito também. E a questão é que a soma parcial, que no caso é o Cn, né? Ele vai para infinito também quando o n vai para infinito. Se a gente tiver blocos suficientes, a gente pode estender essa pilha o quão alto a gente quiser. Então, essa é a ideia. A física permite. Né? Então, qual seria a altura dessa pilha de blocos, né? Se ela estendesse, sei lá, sei lá, 24, né? Por 24 unidades de saliência de pilha. Né? Então, se o bloco tem 2 unidades, né? Se o bloco tem 2 unidades, a gente espera que haja alguma coisa do tipo 12 blocos, né? Se são 24 unidades. Na verdade, né? A gente pode pensar se a gente tivesse 13 unidades, 26 unidades de distância, tá? E aí a gente subtrai 2, que aí cai 24, tá? Porque o bloco de baixo não tem saliência, né? Aí porque a pilha vai se estender uma unidade além do centro de massa do bloco, tá?
Então se a gente estimar que cada bloco tem mais ou menos 3 centímetros, tá? 3 centímetros de altura, tá? Então a questão que a gente quer tratar é qual seria a altura da pilha do bloco se ela se estendesse, tá? Se ela tivesse um vão, tá? Um vão de 24 unidades. É essa a pergunta no fim das contas. Então, o que a gente está tendo é ln de n é 24. É isso que eu estou falando. Então n vai ser e elevado ao 24. Dá para imaginar que essa altura, que esse nome que esse número não é muito simpático. Se cada bloco ele tem, é razoável pensar num bloco de 3 centímetros, né? Vamos pensar num bloco de 3 centímetros. Se cada bloco tem 3 centímetros, a altura vai ser 3 centímetros vezes o número n de blocos, né? Vezes e elevado a 24. Isso aqui dá mais ou menos 8 vezes 10 a oitava metros, ok? É isso que dá. Se a gente quiser preencher, que é mais ou menos a distância de uma sala de aula comum, tá? Então, isso dá exatamente... tá, uma questão, né? Isso aqui não é mais ou menos a distância de uma sala de aula comum, ok? A ideia é o vão de 24, né? Se eu quiser preencher com um vão de 24 unidades, tá? A gente imagina que a gente está querendo preencher uma sala de aula comum, beleza? Essa é a ideia. Então a gente vai precisar de uma pilha dessa altura, que é mais ou menos 2 vezes a distância até a Lua. Então é uma pilha realmente alta, né? Agora, na verdade, se a gente quiser usar... na verdade, a ideia é um pedaço de uma sala. Uma sala de aula tem mais ou menos 9 metros, pode ser? 9 metros. Então a gente teria que ter... se a gente quisesse estender um bloco, pensando num tamanho razoável de um bloco, tá? De, sei lá, aproximadamente 9 metros, a gente vai precisar da ordem de 10 a 26 metros de altura para empilhar, tá? E isso é mais ou menos por volta do diâmetro do universo observável, tá? É um número realmente espetacular, né? Então a gente pode aprender mais uma coisa com esse experimento. Se a gente olha para uma pilha de lado, a gente vê que ela segue a forma do gráfico do logaritmo de x, tá? Isso a pilha otimizada, tá? A pilha otimizada. Então, esse experimento ele fornece um exemplo concreto de quão lentamente a função log aumenta. Então, a questão, né? Se a gente quer um vão de 9 metros, a gente vai precisar de 10 a 26 de altura, né? Então ele realmente cresce devagar. A gente não descobriu um número importante que limitasse o alcance da pilha, mas descobrimos que o alcance é infinito. Infinito também é um número importante, né? Ou um conjunto de números importantes. A gente também descobriu uma propriedade desse valor infinito, que a taxa de extensão da pilha é muito lenta. O infinito não tem um valor único, existem muitas ordens diferentes de infinito. Existem infinitos maiores que outros, basicamente. Bom, isso é um problema interessante, tá? Mas não é um problema que a gente vai encontrar por aí, tá? Era mais um disclaimer para poder
verificar uma aplicação de séries para um problema. Então, mais ou menos isso. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.